Glória a Deus. Romanos capítulo 15, versículo de número 13. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Diz assim a minha Bíblia e a sua também. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz e em vossa fé, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. A carta de Paulo aos Romanos, irmãos, é interessante para a gente começar falando de esperança. Ela é um tratado teológico que muita da teologia da Idade Média, né, principalmente da teologia moderna, da Reforma, foi baseada no livro de Romanos. Romanos é tratado pela maioria desses grandes teólogos dessa época como se fosse o Evangelho segundo Paulo. E ela é muito legal, é uma carta com muito, não legalismo, mas uma linguagem bastante legal, né, de juízo, de justiça, de corte, de advocacia. E é uma carta muito rica também na qualidade textual dela. Paulo é muito rebuscado para escrever essa carta. Parece que foi uma carta realmente encomendada. Muitos dos eruditos concordam que Paulo escreve essa carta para se apresentar para uma igreja que ele não fundou, como se fosse, como assim, apresentar o trabalho dele para que eles pudessem cooperar com Paulo na obra que ele estava fazendo. Obviamente, a igreja de Roma, naquela época, devia ser a igreja mais rica que existia naquele momento. E para Paulo era fundamental que a igreja de Roma tivesse o apoiando para o seu trabalho, porque senão ele não ia conseguir fazer o trabalho que ele estava fazendo. Mas ele usa alguns termos aqui, e ele fala algumas vezes a respeito disso. No capítulo 4 ele fala também de esperança. E esperança, irmãos, principalmente no nosso linguajar brasileiro, português, né? Ela não é baseada, latino principalmente, ela não é uma base de legalidade, ela é uma base de expectação, de entusiasmo, né? A maioria das pessoas que são que lidam com a esperança, elas são tratadas mais ou menos no campo do sonho, no campo daquilo que é metafísico, da expectativa que não é real, né? Uma pessoa que tem esperança, por exemplo, é uma pessoa que as pessoas consideram ela sonhadora, que ela está pensando num futuro incerto e etc. Mas Paulo apresenta a esperança debaixo de uma expectativa legal, debaixo de uma expectativa assim: se isso aqui está acontecendo, se você tem esse elemento aqui dentro do bojo da sua vida, ou seja, se você trata esse aspecto dessa maneira, o resultado disso é esperança para você, vai dar certo. É como alguém que pegasse, por exemplo, um auto de um processo legal e lesse aquele processo legal e falasse assim: olha, baseado no processamento legal que você tem aqui, isso aqui o juiz já deu causa ganha, você já pode esperar a causa ganha disso, porque você tem elementos para poder ganhar essa causa. É interessante pensar desse jeito, porque mais uma vez pra gente, na maioria das vezes, a esperança é uma coisa que a gente ousa sonhar, né? Tem até uma expressão em inglês, dare to dream, né? Tem ouse sonhar, ouse você esperar alguma coisa positiva. E isso, na verdade, nesse aspecto, é muito triste, é muito pequeno. Nós não devemos esperar a esperança como uma coisa tipo, se der tudo certo, se a bolinha cair no lugar certo da roleta, vai funcionar isso aqui, né? A esperança não é um cassino, a esperança não é a Mega Sena, a esperança não é a telecena, né? A esperança não é um bingo, a esperança é baseada no fato de que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e está tudo pago. A esperança é baseada na realidade da fé no Senhor Jesus Cristo. É por isso que tratar de convicção gerar esperança faz todo sentido para nós, principalmente começando o ano de 2025, da maneira que nós já começamos, já vendo o que a gente já começou a ver, esperando as coisas que a gente já pode começar a esperar de um ano que se aproxima, cheio de transformações dentro do lugar onde nós estamos, né? O nosso estudo vai dizer assim que o ano de 2024 tem todos os desafios, mas também foi um tempo de bênção e de cuidado divino. Todos nós podemos, com certeza hoje aqui, se a gente parasse 10, 15 minutos, cada um fosse dar um testemunho, cada um de nós com certeza podia contar um testemunho a respeito do ano de 2024, né? Como a nossa vida expandiu, né? Só olhando para o rosto aqui dos irmãos, eu já vou lembrando de um aspecto particular de cada um dos irmãos, né? De que eu lembro que ano passado nós oramos por isso, e esse ano nós estamos entrando no ano já celebrando aquilo que a gente esperou no passado, né? Coisa que a gente conversou entre nós, e esse ano nós já estamos naquilo lá que a gente conversou no ano passado, né? Porque Deus fez, porque Deus abriu a porta, porque Ele ouviu a oração, porque Ele nos impulsionou, porque Ele nos ajudou, né? Outro aspecto, por exemplo, o Xandinho está com a gente pelo Zoom, né?
Eu lembro no passado, conversando com os irmãos em Glenda sobre a sexta-feira. Puxa, seria tão bom a gente ter um culto no domingo aqui. Nós estamos com um culto no domingo lá em Glenda. Então, essa expectativa nossa, ela já logrou êxito em 2024. Aleluia. Ela já foi positivamente respondida para nós no ano passado. E a pergunta é, será que na passagem de ano de 31 de dezembro para 1º de janeiro, Deus mudou? Mudou o shift lá no céu e falou assim, agora é fogo nos olhos com a humanidade. Não mudou, né? Deus continua sendo bom, continua sendo maravilhoso. Agora entrarmos em 2025, somos chamados a renovar a nossa esperança, né? E reafirmar a nossa confiança em Deus. Esse culto das primícias é um momento especial para dedicarmos o nosso primeiro momento, recursos e intenções do ano ao Senhor. E aqui o pastor Juliano Abrão, que é quem escreve esse estudo, ele faz a pergunta para a gente, mas o que é esperança, né? Na Bíblia, a esperança não é apenas um desejo ou uma expectativa, mas uma confiança firme nas promessas de Deus. Ela é fruto de uma vida em comunhão com Deus. A esperança, ela é um fruto, ela é gerada, ou seja, ela como ela sai. E o fruto, na verdade, se a gente for parar para pensar, o fruto para mim é um dos maiores aspectos da esperança manifestada, né? Porque a gente já conversou disso algumas vezes, né? O que é uma fruta? Se não um invólucro de uma semente. A fruta é o invólucro da semente, é onde a semente está engarrafada, né? A maioria das frutas que nascem, lá dentro da fruta tem uma semente. E a fruta só está em volta para dar nutriente suficiente para quando ela cair no chão e ela começar a apodrecer, aquela semente que está lá dentro vai ter nutriente suficiente para gerar uma nova árvore. O fruto é a esperança da árvore de que a próxima semente vai ter condição, né? É justamente isso. O fruto, na sua base biológica, ele trata de esperança. E a árvore tem uma esperança tão grande que ela já cerca a semente de todos os nutrientes necessários para recomeçar a vida, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente pode entender que a nossa vida de esperança a partir de Deus, ela é sustentada pela oração, pela meditação da palavra e pela presença do Espírito Santo. Eu lembro isso com clareza de detalhes, eu tenho até guardado no meu telefone. Se eu não me engano, é mais ou menos entre junho e abril que isso aconteceu. Nós estávamos na pandemia de 2020 e eu estava orando em casa, porque cada um estava orando em casa. E naquele dia a oração foi diferente. Eu estava lá no escritório e tal, e teve um sabor diferente aquele dia a oração. A oração foi mais profunda, eu senti a presença de Deus de uma maneira muito, muito forte no meu escritório, e eu me deitei no chão. E eu orava e chorava e pedia para Deus algumas coisas que naquele momento para mim era uma impossibilidade tremenda. E tinha ficado pior ainda com a pandemia, né? Porque se eu já não tinha muita esperança disso antes da pandemia, durante a pandemia eu falei assim, agora mesmo que essas coisas não vão acontecer. Essa promessa que eu estou esperando de Deus, agora eu sei que isso não vai se cumprir. Isso era coisa da minha cabeça, eu esperei isso de maneira errada, isso não vai acontecer, não vai dar certo. E eu me lembro que eu levantei daquela oração como se eu pudesse olhar Jesus assim. E Jesus olhou para mim, eu olhei para ele, Jesus fez assim para mim, ó. Não falou nada, não me disse, olha, então conta esses dias na terra. Não, nada disso. É como se eu tivesse trocado olhar com Jesus e Jesus fizesse assim, ó, te ouvi. A gente se entendeu hoje. A gente chegou num denominador comum. Entendeu? Olha, eu te ouvi e você sabe o que eu quero. É como se a gente tivesse tido uma conversa de 1 hora, numa troca de olhar. E aquele dia eu tinha certeza absoluta que tudo que eu estava com esperança de acontecer, ia acontecer. Era certo para mim. Já não era mais uma questão de, olha, se as peças caírem no lugar, se as pessoas se moverem da maneira certa, se tal e tal pessoa se juntarem ao plano. Não. Era uma questão de tempo. Porque já ia acontecer. Eu tinha certeza absoluta. Esse tipo de certeza, esse tipo de expectativa, você só alcança com comunhão. Com o Espírito Santo de Deus. Com a graça de Deus na sua vida.
Às vezes as pessoas trazem para você uma palavra que é uma coisa que você já tem certeza, mas às vezes você fica ponderando com você. Será que vai ser assim? Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? É como se a gente tivesse ameaçado. Quer resolver esse problema da ameaça? Vai para a oração. Vai para a meditação com Deus. Vai buscar o Senhor. Quer resolver o problema da incerteza? Vai mergulhar em Deus, vai mergulhar no Espírito de Deus. Entra no seu quarto, coloca um louvor, ajoelha, vai clamar a Deus, vai chorar ao Senhor. Deus vai te dar esperança para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a comunhão com Deus é o fundamento da esperança. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha, por conta da justificação com Deus, a gente está em paz com o céu. Nós temos paz com Deus. Eu sempre gosto de falar para os irmãos que no dia que Jesus ressuscitou e ele se encontrou com os seus discípulos pela primeira vez, você lembra a palavra dele, né? Paz seja convosco, né? Paz seja convosco foi o que ele disse. E quando Jesus fala paz seja convosco, muito mais do que tipo assim, gente, fica calmo, não é isso que Jesus fala. O que Jesus está falando é o seguinte, olha, a paz que foi anunciada lá pelos anjos, paz diante de todos os homens, ela foi lavrada lá no céu. Esse paz seja convosco eu fui lá diante do Pai e o tratado de paz entre os homens e a terra, os homens e Deus, que estava uma guerra entre o céu e a terra, foi lavrado. O acordo de paz foi assinado, os termos do acordo foram garantidos agora. Então nós temos paz com o céu, né? Isso é muito melhor do que qualquer outra dádiva, né? Eu estava falando com a Ana hoje, às vezes algumas coisas acontecem no trabalho dela, dessa coisa de imigração, e a gente fica astonished, como os americanos falam, né? Fica atordoado como as pessoas às vezes tratam a questão imigratória nesse país. Porque tem pessoas, irmãos, que eles às vezes recebem um benefício imigratório, uma porta imigratória que é aberta, e eles, por esse caminho às vezes ser tão fácil para eles não entendem o quanto custa para a pessoa que beneficia eles com papel imigratório aquilo ali. Então, tipo assim, para eles estar aqui nos Estados Unidos e ter um papel na imigração é a mesma coisa que ele for lá no Brasil pegar e tirar o passaporte dele, ou tirar uma carteira de motorista. Ele não chegou ainda a perceber, por conta que foi tão fácil conseguir um documento imigratório, ele não chegou a perceber, por exemplo, a dificuldade que é você ter uma carteira de motorista na mão. Você tem um social security na mão, de maneira correta, de maneira legal. A pessoa às vezes não pensa, ela não faz ideia da dificuldade que é aquilo ali. O que custou, por exemplo, do beneficiário dela, os riscos que o beneficiário correu para que ela tivesse aquele documento na mão. E a gente fica olhando assim, porque a pessoa trata como se aquilo fosse, sabe, qualquer coisa que fizeram para ela e não tem nenhum tipo ela pode falar assim, eu sou agradecida, mas não tem manifestação de gratidão. É uma atitude, ainda que a boca diz muito obrigado, a atitude é ingrata, sabe? E aí, falando com ela, eu percebi que muita gente faz isso com o céu. Muita gente faz isso com o sacrifício de Jesus. Ah não, eu agradeço a Deus pela cruz do Calvário, eu agradeço a Deus pelo sangue da cruz, mas ele vive a vida como se aquilo ali fosse uma obrigação de Jesus ter feito. Como se não custou nada, Porque o que custa morrer numa cruz? O que custa derramar o sangue? O que custa? E é exatamente por não entender o que custa, é que a grande, imensa maioria dos crentes não desfrutam das bênçãos que isso traz. Não desfrutam da esperança que isso traz. Não conseguem se alegrar com esse fato. É por isso que um monte de crente hoje aí vive assim, para viver com Jesus desse jeito, para viver com Jesus dessa luta, para viver com Jesus dessa luta, para viver com Jesus dessa perseguição, para viver com Jesus nesse tipo de vida. Não vai dar certo isso. Isso não vai funcionar para a minha vida, eu não vou conseguir alcançar. Enquanto ele percebe que ele já alcançou, que ele já conseguiu, que ele já logrou êxito, já está tudo certo, já está tudo pago. Mas por conta de ele não entender o que significa, ele não vive como se isso fosse uma verdade. E aí o que acaba acontecendo?
ele acaba vivendo uma vida aquém, sem esperança. E aí por quê? Porque não chega a bênção material, porque ele não alcança a bênção física, ele acha que Deus não ama. Ou ele acha que a vida dele está em maldição. Eu literalmente essa semana conversei com uma pessoa, que a pessoa falou assim, olha pastor, tanto que a minha vida tem luta, eu só posso estar com alguma maldição hereditária. Eu tenho certeza que alguém me amaldiçoou e eu preciso que alguém ore por mim para quebrar essa maldição. Eu falei, não, irmão, de jeito nenhum. Como é que você tem maldição? Jesus te salvou do mundo de pecado, você está indo para o céu. Não, mas a vida está muito difícil. Eu concordo com você que está. Eu concordo com você que ela seja. Eu concordo com você que tem a aflição. Mas o seu caminho é o céu. Você está em vitória. A esperança que nós nos gloriamos é a glória de Deus. A esperança que nós olhamos é a glória de Deus. E só isso já é bastante para nos alegrar. Só isso é bastante para nos levantar, né? E aí eu lembro que eu falo isso sempre para você, né? Se ele nem mesmo o seu próprio filho poupou, não vos dará também todas as coisas? O que é que Deus pode reter mediante ao seu filho na cruz do Calvário ter morrido no nosso lugar, né? Glória a Deus. O desafio desse ano então é dedicar sempre, cada dia, principalmente o início do dia, em oração com Deus. Sabe, se você começa o seu dia orando, eu vou repetir para você. Se você começa o seu dia orando, é como se você tivesse feito uma reunião com a pessoa que sabe tudo que vai acontecer naquele dia. O Watchman Nee, ele falava o seguinte: sair de casa sem orar é como sair para a principal reunião da sua vida nu. Completamente despreparado. Né? E muita gente trata a vida assim. Eu vou ver o que vinha aí, eu mato no peito e digo, não, irmão, vai falar com quem sabe o que vai acontecer no dia. Vai falar com quem sabe das coisas que vão se desenrolar. Tem o nosso pastor, toda vez que ele chega no escritório, ele cumprimenta todo mundo, Pai do Senhor, tal. Ele entra no escritório dele e os primeiros 5, 10 minutos dele é falando com Deus lá no escritório. Ele não atende ninguém antes de orar. Não atende ninguém. E às vezes ele ora até com a gente na sala. Fala, vamos orar um pouquinho aqui. E a gente ora juntos, né? E quando a gente vai orar juntos lá na sala, ele começa a falar assim, Senhor, olha, se alguém aqui vir com alguma obra maligna, tiver com algum espírito maligno, ata na vida dele, expulsa, me dá boa vontade diante de teu e diante dos homens. Me dá boa vontade diante dos olhos teus e diante dos olhos dos homens. Para que eu consiga get the message across, que eu consiga falar a mensagem, que eu consiga passar aquilo que é o plano que o Senhor deu para mim e tal. A primeira coisa que ele faz é buscar, invocar Deus para aquele momento, para aquele trabalho. E sabe que isso é um exemplo tão abençoado. Eu tenho esse costume também, não só no trabalho, quando a gente vai tratar alguma coisa, mas todas as vezes que a gente sai de casa, a família está aqui para fazer isso, não é só para ir para a igreja. Saímos de casa, entramos no carro, fechamos a porta, vamos orar. Vamos orar pelo caminho, vamos orar pelo que a gente vai fazer, vamos orar pelas pessoas que a gente vai lidar. Chegamos em um lugar, vamos orar por esse lugar. Porque a gente precisa entender, isso não é para ser melhor do que ninguém, é simplesmente para não morrer. Para não ficar à mercê das circunstâncias, das situações. Para não ficar à mercê daquilo que o inimigo preparou. Porque o crente, quando ele não se prepara, quando ele não se prepara para suceder, ele está se preparando para falhar. Né? Os americanos falam, né? Lack of preparation is to be prepared to fail. Se você não se prepara, você está preparado para falhar. Se você não busca... E qual que é a melhor preparação que o crente tem? É a oração. E isso é outra coisa interessante. Eu vou descer mais esse degrau para depois a gente já continuar o resto da lição. Nós vemos esse pessoal aí, coaching, né? Esse pessoal de planejamento, né? O pessoal, antigamente era palestra motivacional que acontecia nas empresas no Brasil. Claro, isso era uma febre na década de 90 e comecinho dos anos 2000. É verdade, não era rápido. As empresas contratavam, na verdade não era, né? Contratava aquele cidadão lá que era renomado para fazer uma palestra motivacional na empresa. E aí trazia, colocava todos os empregados e o cara
fazia todo cheio de firula, era uma palestra engraçada, um negócio cômico e tal, mas era recheada de conhecimento, recheada de desafios mentais e tal. E a empresa ficava 2, 3 semanas alegre com aquele negócio, a produtividade das pessoas melhorava por algum tempo e tal, porque as pessoas começavam a pensar naqueles conceitos e etc. Uma mínima parte daquelas pessoas realmente levavam aquilo em critério pro resto da vida, mas a maioria das pessoas, 2 semanas no máximo. O engraçado é que toda essa motivação, a maioria dos princípios eram princípios bíblicos. A grande maioria dos princípios eram coisas básicas sobre a vida cristã. E muito crente não faz isso. Muito crente não faz. Olha, o princípio básico para uma vida cristã feliz, orar. Ah, minha vida não vai para frente. Você ora? Não ora, pastor. Você passa tempo com Deus? Não passa tempo com Deus. E aí ontem a gente falou isso, né? E é onde a gente vai saindo para a próxima etapa agora. Não, tem dificuldade de orar 10 minutos? Começa com 5. Tem dificuldade de orar 5 minutos? Começa com 2,5. Tem dificuldade de orar 2,5? Começa com 1 minuto. Coloca no cronômetro. Não tem assunto para orar? Coloca no notes. Eu quero falar isso com Deus, eu quero falar isso com Deus, eu quero falar isso com Deus. A questão é o seguinte, você precisa orar. A sua vida vai ser construída na esperança de que Deus vai responder às suas orações, né? Para a glória do nome de Jesus. O significado bíblico da esperança. A Bíblia fala que a esperança, ela não traz confusão. Ninguém fica confundido quando está esperançando. Como disse o pastor que veio com a gente aquela vez, né, eu fiquei com aquilo na cabeça, que pregou com a gente lá na Journey of Faith. A pessoa que fica, o pastor Arnaldo Mendonça, que fica esperançando, que ele rumina a esperança, que ele pensa na esperança, ele não está confundido. Por quê? Porque ele tem foco. Ele tem foco. Inclusive quando as coisas vão mal, ele tem foco. Eu não vou ficar aqui, eu não vou passar por isso. Eu vou sair dessa, eu vou alcançar. Não é porque eu sou bom, é porque eu sei o que eu fiz, eu sei em quem que eu estou esperando. Não é porque eu sou diferente das outras pessoas, é porque eu sei quem é diferente, que está cuidando de mim. Não tem como, não tem. Olha, a receita que eu fiz do bolo não tem como dar errada. Não é porque a receita é minha e eu sou uma pessoa especial para fazer a receita. Não, é porque é a receita de Deus para a minha vida. E quando a gente vive assim, irmãos, a gente joga fora o desânimo, a desesperança, né? Continuando. O amor de Deus está derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Então, a esperança da Bíblia, ela primeiro se debruça na fidelidade de Deus. Deus cumpre as suas promessas. O Daniel, quando ele estava falando com Deus, a primeira vez que ele está falando com Deus sobre as datas lá, né, que está chegando um tempo lá, ele fala assim: Senhor, nós não estamos fiados. Eu acho que é Neemias, na verdade, que fala. Nós não estamos fiados naquilo que a gente fez. Ou seja, nós não estamos com uma notinha promissória lá, assim, nós fizemos isso aqui para Deus, agora Deus está devendo alguma coisa para a gente. Então, não, a gente não está fiado nisso. Nós não estamos pendurados no fato de que nós cumprimos a nossa etapa ou a nossa parte, então o Senhor agora é obrigado a fazer alguma coisa. Não, não é isso que a gente está fiado. Nós estamos fiados na bondade do teu coração. A nossa expectativa, nós estamos debruçados, deitados, descansados no fato de que o Senhor é bom. E isso não depende de nós. Isso não depende de alguma coisa que eu fiz. Depende do fato do caráter de Deus ser bom. Deus é bom. Nós podemos ter esperança porque Deus é bom, né? A fidelidade de Deus dura para sempre, na obra de Cristo. E é aqui que entra o texto de Paulo mais uma vez. Paulo está falando para a igreja de Romanos: olha, se nem o próprio Filho poupou. Gente, a obra de Cristo, dá uma olhada na obra de Cristo. Ela é uma realidade para você? Ou ela é uma história que te contaram que você achou bonita? Que às vezes você pondera até mesmo se Cristo andou na terra. Eu já passei por essa fase, eu fui lá estudar, viu, andou, fica tranquilo. Eu já passei por essa fase dos questionamentos, eu já passei por essa fase de será que é isso mesmo? E aí eu fui fazer apologética, fui estudar apologética.
E na apologética a gente descobre que a defesa da fé, que todos os elementos da nossa fé, os elementos mais absurdos da nossa fé, podem ser cientificamente comprovados. Como, por exemplo, a morte e a ressurreição de Cristo é um fato histórico. Não depende de você achar que aconteceu ou não. É um fato histórico que aconteceu. 500 pessoas viram Jesus ressurreto. As pessoas que dizem que Jesus ressuscitou pagaram com a própria vida por ter dito isso. Pagaram com o próprio sangue por ter dito isso, né? Então essa expectativa que nós temos sobre a ressurreição de Jesus, ela não está baseada simplesmente em factoides, em eu querer que isso tenha acontecido. Não, é uma realidade, é um fato. É uma verdade inconteste. Há pouco tempo atrás, até mesmo um ateu falou que existe 98,4% de chance de Jesus Cristo ter ressuscitado dos mortos. Um ateu falou isso. Um ateu falou que tem 98,4%. Um ateu. Por que ele falou isso? Porque ele é ateu e ele sabe que ele não pode simplesmente dar o braço a torcer. O agnosticismo que a maioria dos ateus prega hoje, que é a teoria do eu não sei, ou eu não consigo de maneira absoluta comprovar isso, porque existe sempre um elemento de dúvida em toda a equação máxima e absoluta, né? Ele não pode falar que ele não tem certeza de nada, até eles mesmos. Olha, esse negócio aí está muito bem documentado e tal, então olha, existe uma porcentagem mínima de que Jesus não ressuscitou. Agora, se é um fato a ressurreição de Jesus, o que significa todo o resto a partir disso? Toda a realidade que nasce a partir dessa realidade, né? E por fim, no Espírito Santo de Deus, que nos fortalece e nos renova diariamente. O Espírito de Deus, irmãos, pega o fato de Deus ser bom, pega o fato do sacrifício de Jesus ser uma realidade e faz uma junção no nosso coração e de manhã fala assim, ó, lembra disso. Lembra disso. Olha, se debruça nisso. Olha, fica sobre isso. Fica sobre essa realidade. Anda sobre essa realidade. Caminha sobre essa realidade. Essa é uma esperança inconteste. E aí, irmãos, começando a nossa terceira parte, né? E a parte onde a gente começa a terminar. Vamos começar a terminar. Você sabe como é que funciona, né? Nós temos exemplos, irmãos, vários exemplos na Bíblia de pessoas que viveram essa realidade e de pessoas que experimentaram isso, né? Eu gosto de lembrar sempre, irmãos, e para mim isso eu estava lendo isso na Palavra de Deus antes de vir para cá nessa tarde, estava estudando o nosso texto e me lembrando disso. O texto de Zacarias, no capítulo de número 9, versículo de número 12, né? Ele fala assim, ele fala sobre a volta do povo de Israel depois do exílio, o retorno deles, né? E aquele momento ali é um momento bastante peculiar do povo de Deus, porque, por exemplo, é naquele momento ali que Samaria se torna aquilo que se tornou até a época de Jesus, um povo que não era mais judeu e tal, aquela luta para eles reconstruírem o templo e toda aquela dificuldade, né? E aquele momento foi regido por dois tipos, foi na verdade incentivado, Flávio José inclusive fala o nome deles, foi incentivado por Ageu e Zacarias. Ageu e Zacarias eram duas vozes proféticas que incentivavam o povo, principalmente no tempo de Zorobabel, a reconstrução do templo, porque o pessoal da Samaria estava reclamando que o templo estava sendo reconstruído. Eles não queriam mais ver o templo reconstruído, o pessoal tinha se desviado mesmo. Eles agora eram basicamente quase persas, né? É aquele imigrante que vai para um país estrangeiro e se torna um estrangeiro mesmo. Ele não quer mais ser cidadão daquele país anterior, né? Não é só na questão de não querer ser no sentido legal da coisa. Não, ele não quer ser na questão cultural. Ele não quer mais ser brasileiro, né? Ele quer ser agora americano completamente. Quando fala inclusive de brasileiro, ele fala assim, brasileiro, né? Você conhece algum brasileiro assim? Graças a Deus eu não conheço nenhum. Né? Mas eles estavam agora voltando, e esse pessoal lá, e o Ageu e o Zacarias incentivando. E Zacarias, no capítulo de número 9, ele começa a descrever o advento de Cristo, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Só que ele usa uma expressão no versículo 12 do capítulo 9 que me encanta. E ele fala assim, voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Ele chama as pessoas que estavam no exílio, na expectação da restauração de Deus, de prisioneiros da esperança. Por quê? Muita gente estava no exílio aprisionada.
mas algumas estavam aprisionadas pela esperança. Algumas estavam aprisionadas pelo rei, outras aprisionadas pelos novos pecados, outras aprisionadas pelo novo luxo. Essa qualidade de pessoas que Zacarias está chamando a atenção para voltar à fortaleza, estavam presas a uma esperança, a uma expectação. Era como se, eu já falei disso algumas vezes, né? É como se fosse assim, gente, sai disso aí, cara. Muda essa ideia. Gente, você não vê que isso aí não vai dar certo? Vocês estão colocando todas as suas fichas aí. E eles falavam assim, não consigo. Porque Deus fez uma promessa, eu não consigo esperar outra coisa. Eu não consigo esperar outro resultado, a não ser o cumprimento das coisas que Deus diz. Glória a Deus. Eu queria, sabe, olhar assim a minha vida e falar assim, eu vou chutar esse sonho pro alto e vou viver a minha caminhada, deixa isso pra lá. Eu não consigo não ter esperança. Eu sou um prisioneiro dela, eu sou manietado a ela. A minha expectativa única e absoluta é crer que amanhã Deus vai fazer alguma coisa extraordinária e tudo aquilo que eu esperei no Senhor vai acontecer. Não tem como. E aí você vê pessoas na Bíblia que viveram isso, né? Abraão foi um deles. A palavra de Deus fala em Romanos, no capítulo 4, que Abraão em esperança creu contra a esperança. E como é que faz isso? Ele olhou tudo aquilo que tinha a expectativa dele. Quando Deus me prometeu, eu tinha 75. Eu só fiquei mais velho desde quando Deus me prometeu. Que esperança que eu posso ter? A minha esperança de amanhã é morrer. Mas aí ele olhava essa circunstância, inclusive falava assim, o corpo da sua mulher Sara amortecido. Essa mulher só está mais velha desde o dia que eu conheci ela. Ela só está mais velha desde o dia que Deus prometeu. Mas eu vou fazer o que? Ele prometeu, ele vai cumprir. Eu não tenho como acreditar em outra coisa. Eu não tenho como acreditar nas evidências científicas se eu tenho uma promessa de Deus. Eu não tenho como acreditar nas evidências legais do processo se eu tenho uma promessa de Deus. Eu não tenho como acreditar no diagnóstico médico se eu tenho uma promessa de Deus. Eu não tenho como acreditar nos especialistas, nos terapeutas, nos psicólogos, nos médicos, nos engenheiros, nos arquitetos, se eu tenho uma promessa de Deus. Se Deus prometeu que eu vou ser pai de um filho com a minha mulher Sara, adivinha o que vai acontecer? É isso que vai acontecer. E por mais que riam dele, riam até o dia que ele chega com o menino para fora da tenda. Aí parou de rir, né? Aí não foi mais um riso de deboche, foi um riso de alegria, né? Porque o nome do menino era Riso. Você vai carregar no colo aquilo que fizeram todas as vezes quando riram com você. Ele mesmo e a própria Sara também, né? Que chegou ao ponto de aquilo ser tão cômico que eles mesmos começaram a achar cômico. Já parou para pensar nisso? Uma coisa que virou uma piada tão grande, aquilo que era promessa de Deus para a pessoa, que a própria pessoa começou a achar que era piada. Então, às vezes, isso vai acontecer. E aí eles saem com o riso para fora Deus tem senso de humor, não tem? Deus tem senso de humor, não tem? Você vai dar o nome dessa risadinha que você deu aí, vai ser o nome do menino, viu? Como é que é o nome disso aí? Não é risada. É riso o nome da criança, né? Tá aqui o riso, ó. Quando você olhar para ele, abre um sorriso aí, porque a promessa de Deus é aquela que alegra a alma e ela se cumpre para a glória do nome de Jesus. Davi em momentos de perseguição, né? Eu tenho para mim que Davi, no capítulo 28 do primeiro livro de Samuel, no capítulo 26 e 28, ele chegou a desistir. Porque ele falou assim, de certo eu vou morrer pela mão de Saul. Como é que você vai morrer pela mão de Saul, Davi? Você não vai morrer pela mão de Saul, Davi, você tem promessa de Deus. Mas lá na frente ele é recobrado disso no capítulo 29 de 1 Samuel, quando ele vai e busca o éfode de linho e fala assim, olha, eu vou recuperar o que eu perdi, eu posso ir atrás dessa tropa? E aí Deus fala para ele, vai atrás porque você vai recuperar tudo. E aquele recuperar tudo de Davi não era só as coisas que aquele pessoal tinha levado, não, viu? Recuperar tudo de Davi era inclusive a esperança, né? Como muita gente hoje precisa de ouvir essa palavra, de recobrar a esperança, de trazer à memória as coisas que me trazem esperança. Para recobrar no coração, olha, a expectativa que eu tinha que Deus ia fazer isso, ia fazer aquilo, ela pode ainda acontecer, e se você recobrar hoje, Deus levanta também a sua expectativa em nome de Jesus. Ana que não desistia de bater na porta. Não desistia de bater na porta. Ela chorando e tal. E é interessante sobre Ana. Ana tinha esperança que Deus podia fazer alguma coisa sem Deus nunca ter prometido nada para ela. Porque quando ela é achada por Eli chorando,
aos pés, ela pedia por um filho, mas Deus não tinha prometido nada para ela ainda. Ela só estava buscando ainda. E é naquele momento ali que ele dá uma palavra sobre ela. Olha, daqui então você vai ter um filho e tal, porque sobre você vai acontecer uma promessa de Deus. Deus vai cumprir aí o desejo do seu coração e tal, e você vai ter um filho. E ela naquela hora falou assim, então tá bom, então vamos fechar um acordo aqui, para lavrar a nossa expectativa. A minha expectativa do Senhor é ter o filho dele, e o Senhor pode esperar alguma coisa de mim. O filho vai ser para ele. Olha que coisa extraordinária. Deus me deu uma esperança. Eu quero dar uma esperança para Deus. Deus me deu uma expectativa. Eu quero que Deus espere alguma coisa em troca daquilo que Ele fez por mim. Deus precisava disso? Absolutamente não. Claro que não. Mas ela entendeu o princípio. Ela falou assim, Deus vai fazer por mim? Eu vou fazer por Deus também. Deus vai fazer alguma coisa da minha vida, eu vou fazer alguma coisa para o benefício das coisas de Deus também. E aí ela faz um negócio, para mim, uma das orações mais extraordinárias. Se Deus se lembrar de mim e não se esquecer. Como assim? Porque já viu tanta gente que lembra de você e depois esquece? Rapaz, estava mexendo no negócio lá em casa e lembrei, rapaz, que eu precisava te ligar, mas depois esqueci. Já viu essa frase aí? Eu já vi várias vezes. Rapaz, às vezes eu tava lá pegando um negócio, lá mexendo lá, e eu lembrei que eu precisava entregar para você, mas aí saí de casa e esqueci. Mas aí a Ana fala assim, se o Senhor se lembrar de mim e não se esquecer. E foi o que Deus fez. Deus se lembrou de Ana e não se esqueceu. E aí quando chegou a vez de Ana, Ana também não se esqueceu do Senhor. Ela se lembrou da promessa que fez. E assim que o menino desmamou, ela trouxe aos pés do Senhor e um rosto de esperança. Aí o que aconteceu em troca? Ela teve mais 5 filhos. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando Deus enche de esperança, Ele transborda para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E por fim, Paulo, né? Em meio às perseguições, ele proclamava a esperança da glória eterna firmada em Cristo. Uma vez, você sabe disso, eu sempre gosto dessa passagem. Paulo está pregando, se eu não me engano, em Derbe ou em Listra. Então uma surra, mas uma surra assim, de ele ficar igual morto no chão. Os discípulos chegam em volta dele com aquela cara de ué, né? E ué, como é que faz isso aí, né, meu amigo? Você tomou essa surra e tal. E aí ele sacode a poeira e no outro dia olha para eles e fala assim, ainda que por muitas tribulações, importa entrar no reino de Deus. A minha esperança não está que as pessoas aqui me ovacionem. A minha esperança aqui não está que as pessoas me cumprimentem e falem, oh, parabéns, hein, você conseguiu. Olha, você foi uma pessoa extraordinária. Não, minha esperança está assim, não. Minha esperança está ouvir Jesus falando assim, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Essa é a minha esperança. A minha esperança é chegar lá. A minha esperança é receber o cumprimento de Jesus, não o cumprimento das pessoas. Né? Do pastor Charles Spurgeon falou que certa vez estava descendo do púlpito e chegou um jovem da igreja e falou, pastor, que mensagem extraordinária, que coisa maravilhosa. Ele falou, o diabo estava falando a mesma coisa no meu ouvido lá em cima do púlpito. O cumprimento das pessoas, o holofote das pessoas, o parabéns das pessoas. Não, eu quero receber o parabéns de Jesus. Eu quero receber o parabéns de Deus. É esse parabéns que eu quero receber. E o parabéns de Deus está baseado em outras perspectivas. Na qualidade da fidelidade do nosso coração para a glória do nome de Jesus. Né? E por fim, irmãos, a esperança, ela transborda as nossas famílias. Né? A esperança, ela transborda as nossas famílias. Porque a esperança, ela ensina os nossos filhos a esperar. Eu vou falar uma coisa aqui, né? Eu acho que eu já contei isso aí uma vez, mas se eu contei foi uma vez só. Uma das vezes que a gente mais passou necessidade foi em São Paulo, lá numa das casas que a gente morou, na cidade de Patriarca. Nós passamos muita necessidade naquela época, se eu não me engano o aluguel já estava atrasado há algum tempo. Não sei quanto tempo, eu sei que eu era mais novo que o Noah na época. Eu devia ter a idade entre a Sara e a Nádia. Devia ter por volta de uns 7, 6 anos de idade. E eu lembro com clareza de detalhes e tal, o dono da casa vindo no portão, ameaçando meu pai com uma faca, falando um monte de asneira pro meu pai, e aquela situação chata, aquela coisa desgostosa, e eu lembro que a coisa ficou ruim mesmo, e a comida acabou. E aí a comida acabou. Eu lembro que a minha mãe foi pra cozinha, ela fez uma pasta de água com farinha, colocou orégano por cima e foi aquilo que a gente comeu. No outro dia, na hora do almoço, tinha arroz com ketchup e a gente foi dormir.
E no outro dia não tinha nada. E eu lembro a frase da minha mãe. A frase da minha mãe era: Milton, o que a gente vai fazer? E a resposta do meu pai foi: Cecília, eu já fiz o que eu podia ter feito. Deus proverá. No outro dia de manhã eu me lembro acordando com a figura do meu tio na cozinha da minha casa, com 2 sacos de pão francês enorme, com presunto, com queijo, com manteiga, e eu comendo pão com presunto, parecendo Chaves, deliciado com aquele pão com presunto. E eu lembro que meu pai ganhou uma goela. Não sei se meu tio deu dinheiro pro meu pai, não sei o que aconteceu, eu era pequeno. Mas eu lembro da minha frase, da frase do meu pai: Cecília, Deus proverá. E no dia seguinte, a provisão de Deus na mesa da minha casa. Aquilo marcou a minha vida. Aquilo marcou a minha vida com expectação. Eu posso esperar a provisão de Deus. Isso marca a vida da nossa família. As nossas palavras, a maneira como nós enfrentamos, a maneira como nós olhamos o problema, a maneira como nós andamos no problema, ela gera uma cadeia de esperança ou de fracasso. Então é importante para nós ter esperança. É importante para nós construirmos a nossa vida baseada numa esperança, porque ela é didática também. Ela é pedagógica. Ela não só ensina a nossa vida, mas ela transborda através da nossa vida para ensinar os outros também, né? A esperança para a igreja, a esperança para os filhos, né? E é por isso que a gente precisa de investir na vida espiritual da nossa casa. Esse é um desafio que eu tenho buscado fazer, mas sempre buscar um membro diferente da família para orar sobre as questões. Às vezes é uma questão séria. Uma questão séria. E eu pego uma das crianças para orar sobre a questão séria. E a minha cabeça de adulto fala assim: ele não vai orar de maneira específica. Ele não vai falar as palavrinhas que eu espero ouvir da boca dele. Ele não vai apresentar aquilo da maneira que eu quero. Mas é um exercício. E esse exercício algumas vezes me paga de volta. Porque às vezes a gente vai sair e tal, e aí a gente dá a opção da criança orar, da criança fazer oração por aquilo, e eu ouço na boquinha deles justamente aquilo que é o cerne da questão. Senhor, nós estamos indo lá agora, nos usa, ou então, Senhor, abençoa isso, abençoa essa pessoa específica, e eu dou glória a Deus. Por quê? Porque vai gerando aquela vontade, aquela percepção de que nós precisamos fazer isso. Então, e ainda quando as coisas acontecem, aí que é show mesmo. Lembra que nós oramos a respeito disso? Lembra que nós falamos a respeito disso? Para a pedagogia acontecer e você gerar essa esperança que vai para a eternidade da sua família. Ao iniciarmos 2025, Deus nos chama para fazer um renovo dessa esperança. Vai lá na chaminha da esperança lá e acende ela de novo. Volta a esperançar. Volta a ter aquele projeto. Olha, não tem nada, nem ninguém, nem lugar nenhum do mundo, né, que pode atrapalhar. Que você alcance aquilo que você aguarda de Deus em 2025. Não existe pessoa, entidade, demônio, inferno que possa impedir você de alcançar o que Deus tem para você em 2025. É simples. Simples. É muito fácil. Não tem como dar errado se a sua expectativa e a sua esperança está em Deus. A esperança verdadeira, ela nasce da intimidade com Deus. Eu tive com Deus, eu sei o que eu ouvi dele. Eu sei o que eu ouvi dele. Eu lembro de maneira bastante especial o dia que nós estávamos passando naquele lugar da rua lá da Inglewood, que a gente estava negociando aquele prédio, e Deus falou para mim que a gente não ia entrar lá. Eu comuniquei com os irmãos, conversei com os irmãos disso. E que alguém ia me ligar, ia me dar o prédio, ia dar o prédio da gente nas condições que a gente precisava para entrar. Eu lembro disso, com riqueza de detalhes. No dia que eu fui orar pelo Bernardo da casa dele, saindo do Bernardo, a rabina lá do prédio me ligou. Naquele dia. Falou: você é o pastor William? Sou. É você que está precisando de uma igreja? Sim. Ó, tá tudo pronto aqui para receber vocês. Vem aqui olhar o prédio. No outro dia eu fui olhar o prédio, fechamos o negócio, estamos lá hoje. O Bernardo foi curado. E o Bernardo foi curado naquele dia, não foi? Foi. Deus que faz isso. Aleluia.
Agora, a riqueza de detalhes, de você ter certeza de que Deus vai botar a mão, de que Deus vai fazer alguma coisa. Por mais que o seu eu humano está falando assim, meu, acabou os dias. Eu lembro que o dia anterior eu tinha mandado um e-mail para a Journey of Faith. Olha, nós vamos precisar de ficar pelo menos mais um mês aí com vocês. Não deu certo, ele estava procurando. No dia anterior. Antes da pessoa me responder, Deus abriu com isso. Aí no dia, depois que a gente recebeu a ligação da Rabina, cheguei em casa, tinha um e-mail da Journey of Faith falando assim, olha, eles aprovaram mais 4 semanas. Eu falei, não preciso mais. Deus abriu uma porta. Deus resolveu o problema. Deus arrumou o negócio. Por quê? Porque a nossa expectativa está no Senhor. Quanto mais tempo você passar na esperança de Deus, mais a sua esperança será fortalecida. Essa esperança transformará não apenas a sua vida, mas também a sua família e a comunidade ao seu redor. Romanos 12:12, marque aí no seu coração. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai em oração. Aquele que persevera em oração, ele consegue ter paciência durante a tribulação, e ele com certeza vai ser alegre por conta da esperança e expectativa da instrução que ele recebeu no Senhor enquanto ele estava de joelhos diante de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você e te encha de boas expectativas para esse ano, e que você exercite as boas expectativas contrárias às más. Quando uma má expectativa começar a subir, você substitui ela. Não, eu não vou esperar isso aqui. Eu vou esperar o bem de Deus. Eu não vou esperar isso aqui. Eu vou esperar a bondade do Senhor manifestada. Eu não vou aguardar isso aqui. Eu vou aguardar que Deus vai colocar a mão e vai transformar a nossa situação. Esperar no Senhor, para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer mais uma oração, agradecendo a Deus por esse tempo de alegria, de bênção e de saúde espiritual para nós, em nome de Jesus. E nessa oração também nós vamos entregar as nossas ofertas em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você tem a sua oferta, faça ela aqui. Se você não tem a sua oferta, você pode fazer de maneira online e também entregar depois para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos orar?